As cooperativas, que eu gostava de partilhar convosco e tentar ter alguma reação, se quiserem. Portanto, isto tem sido um processo muito longo, que finalmente chegámos ao ponto onde estamos hoje, que há um concurso aberto para cooperativas agora. Portanto, ou seja, a Câmara vai ceder um terreno por 90 anos para as pessoas pagarem a construção. Isto só para quem não sabe qual é que é o modelo. A Câmara cede o terreno por 90 anos, a cooperativa organiza-se e paga a construção. Ou seja, a pessoa fica com uma casa para a vida pelo valor de construção. Este é o princípio básico do nosso modelo e é isto que está agora aberto. Nós estamos a tentar relançar o movimento das cooperativas. O último terreno que foi dado foi aqui à FENACH. Os últimos terrenos foram à FENACH no protocolo de 1998, se não estou enganada. Então qual é que foi o protocolo? Então há um protocolo de 2013 e 2014. Oh Manela, sério, é que eu tenho ali as técnicas atrás. Não é 1998? Não é 1998, eu tenho ideia que é, não é? Então é de 1990 o protocolo, é isso? Pronto, está bem. E os últimos terrenos, portanto, os terrenos que foram cedidos, isto é verdade ou não é? Agora não deixem mentir. Portanto, os terrenos foram cedidos depois do protocolo, esses terrenos, ou estavam no protocolo? Certo. E já tinha esses terrenos ou não? Certo. Para 3 mil fogos. Se fala, ponto, é isso. 3 mil fogos. E quando é que é o protocolo? 1990. 1990. Exato. Não é 1998. Agora já, Margarida. Não está cá a Luísa Ribeiro. Isto é uma confusão. Eu tinha 1998. Já temos aqui 8 anos de diferença. A Marta vai ver. Pronto. Está bem. Pronto. Eu não acho, eu tenho a certeza. Pronto, está bem, mas deixe-me lá ver. Podemos estar errados, portanto. Mas quem é que está errado? Aqui a Câmara, estou a dizer. Está de certeza. Pronto, então vá, Manel. 1990. 90. Também me disse que a casa era contra as nossas cooperativas e não é. Portanto, compromisso, certo. 3 mil fogos. Certo. Em 92 houve uma prorrogação do acordo. Verificou-se que tinha sido entregue terreno para cerca de 3 mil fogos e aumentou-se a mais 1.200, portanto para 4.200. E no final, com as vicissitudes todas, hoje, à data de hoje, foram construídos 3.050 e qualquer coisa fogos. Menos. Menos porque muitos terrenos, e é preciso, isto é um facto histórico, que é bom que fique registado. Não nos podemos esquecer que o país, em 2011, teve uma crise bancária fantástica. Sim, 2008, sim. Não, dê-me licença. Que fez com que não houvesse, os principais bancos financiadores deixaram de ter a possibilidade de financiar quer as entidades construtoras, fossem as cooperativas, fosse o que fosse, quer as famílias. E o que aconteceu foi que as cooperativas tinham sido recebidos terrenos para quase 500 fogos, que tiveram que devolver à Câmara por não haver nem candidatos, nem financiamentos, nem projetos aprovados pela Câmara. Foi por isso que não se conseguiu cumprir a totalidade dos terrenos que a Câmara foi obtendo. A totalidade dos terrenos entregues em 1990 eram 3 mil e no total... 3 mil. O primeiro protocolo é 3 mil e depois o segundo passou para 4.200. Pronto, e depois no fim ainda acrescentaram mais em 2013. Quanto é que acrescentaram? Não, esse já vem de trás. Então já vem de trás, porque é que está a dizer que acrescentaram? Que confusão. Então já vem de trás, já vem de trás. É que se não se diz isto, se não se diz isto desta forma, não se percebe como é que nós estamos a acabar agora, em 2024, construções, não é? Pronto, nós temos de ser rigorosos na forma como este processo aconteceu. Então, mas veja lá se eu estou a dizer bem. Os terrenos foram entregues em 1990. Eu, por acaso, tenho de 98, pelos vistos, era em 1990. Pronto, isso é uma coisa que eu tenho que corrigir. Os terrenos foram entregues à cooperativa, à FENACH, em 1990. Certo? Para fazer 4 mil e qualquer coisa casas. Sim. E agora estão a acabar as últimas. Agora estão a acabar as últimas. Mas não há mais terrenos entregues desde o protocolo. Há um terreno no Alto Pina, que estamos à espera que a senhora Câmara defina o que é que se lá vai fazer. Mas esse aí foi entregue quando? Tudo isto vem daquele processo de trás. Então é sempre mas não se esqueça, é verdade. Não, mas não se esqueça. Sim, então pronto. É verdade que a Câmara, houve uma determinada altura que deixou, ou porque não tinha, ou porque não sabia que tinha, uma coisa qualquer. Mas nós tínhamos terrenos que podíamos ter construído nessa altura, ainda hoje podíamos estar a construir, se não tivesse havido essa crise. E isso é importante para que as pessoas percebam. Mas eu acho que as pessoas sabem que houve uma crise financeira em 2008, 2011. Não, mas também as pessoas também sabem que em 98 as cooperativas não fizeram construção nenhuma na Expo. As cooperativas da Expo de 98 não são as cooperativas que estamos aqui a falar. Isto é outra coisa, é outra realidade. Portanto, quando se fala e se publicita que as cooperativas, os grandes exemplos das cooperativas é
98. Não, a Câmara Municipal de Lisboa tem a obrigação de dizer então que os grandes exemplos não é da Expo 98, então, quais é são dos os bairros exemplos que melhoraram, das cooperativas? é dos bairros que as cooperativas fizeram e que melhoraram as freguesias como Ajuda, como Marvila, como São Domingos Benfica. Então diga lá, quais são as grandes cooperativas, os grandes exemplos de cooperativas, quais são? Fica registado. Eu gosto imenso do seu, portanto, eu falo sempre no Val Formoso, que é no Parque das Nações, claro, não é? Ou é Marvila, agora não sei. É Marvila, não é Parque das Nações, é Marvila. Então engano meu. Pronto, eu digo sempre que é Parque das Nações e é Marvila. Erro meu. Eu pensava que aquilo era Parque das Nações. Ouça, pronto, então pronto, é Marvila. Marvila, pronto. Eu dei assim, quando a primeira vez que eu tive uma reunião oficial da FENASC com a Câmara, eu dei-lhe uma lista com os bairros todos, que cobre grande parte das freguesias de Lisboa, antes daquela divisão. Não? Eu sei. Ótimo, maravilha. Podemos avançar? À vontade. Então. Posso dizer que este é o primeiro terreno que foi entregue desde o protocolo de 1990 ou não? Pronto, sem medo? Então vá, sem medo. Este é o primeiro terreno que é entregue desde o protocolo que foi feito com a FENASC 1990. Pronto, agora vamos avançar. É uma cooperativa para 18 casas na rua António Couto, no Lumiar. Portanto, ou seja, avançamos. Porquê que isto não está a avançar? Hã? Ok, então qual é que é a lógica? Nós fizemos uma sessão pública que eu acho que foi muito, muito divertida no passado dia 14, onde se juntaram, está aqui alguns que lá estiveram, quando se juntaram muitas das pessoas do antigamente, que são jovens há mais tempo, que é para não estar a olhar já para mim com essa cara, umas pessoas já estão nisto há mais tempo e umas jovens que estão a começar agora e que nem sequer sabem o que são cooperativas. Foi mesmo muito giro. Estavam à vontade, o auditório era para 177 pessoas e estava bastante composto, portanto estava muita gente, foi mesmo muito interessante no mood. E gerou-se ali uma sintonia muito interessante entre os mais velhos e os mais novos, que já agora passo a dizer, isto é a apresentação que nós lhes fizemos. E agora, para outro fórum diferente, o que é que nós dissemos, qual é que era a lógica de como é que eles se iam organizar. Pensem que isto está para pessoas que quando nasceram, portanto, o último terreno para a cooperativa foi entregue antes de eles terem nascido. Portanto, eles desconhecem este processo, a maior parte dos jovens que lá estavam. Mesmo, não fazem ideia o que é uma cooperativa de habitação, não fazem ideia como é que se tem que organizar, o que é que serve, não percebem sequer o que é que nós estamos a falar. Portanto, o que é que nós dissemos? Ponto 1, escolher os vizinhos. É o que vocês têm que fazer. Havia lá muitos que estavam soltos e nós sempre, vocês estão vários soltos, olha, reúnam-se. E eles criaram em autogestão, nós não dissemos nada, criaram logo ali um grupo de WhatsApp para juntar os que iam soltos para escolher os seus próprios vizinhos para quem é que ia para este edifício. Ponto 1, escolher os vizinhos, 18 agregados. Daí a escala da cooperativa. Também tenho aqui um debate muito longo aqui com a FENASC sobre a questão da escala, que dizem que devia ser maior. Mas eu acho que a primeira cooperativa para nós tem que ser pequena, para nós conseguirmos controlar, para as pessoas perceberem quem são. Se fôssemos logo para a cooperativa dos 200 agregados, a probabilidade de correr pior era maior. Portanto, assim, é uma pequenina, jovens estão-se a organizar, estão a escolher os seus vizinhos, 18 agregados. Que o Manel tem combatido muito esta medida, mas é a primeira, eu já disse esta correr mal, logo se vê. Segunda, constituir a cooperativa. Nesta ação de esclarecimento estava a CASES também, que é para ajudar os jovens a constituir uma cooperativa. Portanto, por lei, a CASES é a cooperativa António Sérgio, é aquela que é responsável por ajudar as pessoas a estar dentro do Código Cooperativo. Portanto, eles, no fundo, vão ajudar os jovens a constituir uma cooperativa. Dirigem-se à CASES e formalmente formalizam a cooperativa. Terceiro ponto, criar o plano de financiamento para a construção. Portanto, têm que ter dinheiro. Portanto, o primeiro passo é escolhe os vizinhos, neste caso são 18, para o primeiro edifício, que são 18 casas. Segundo, constituem uma cooperativa, vão à cooperativa António Sérgio, fazem a cooperativa, explicam-lhes todos os formatos que há de cooperativa, como é que eles se organizam, eles é que explicam, que é assim que está previsto o Código Cooperativo, não somos nós, e depois têm que ter um plano de financiamento para a construção. Portanto, estes são assim os 3 passos básicos para a pessoa avançar. Tem que ter isto. Se tiver isto, se conseguirem ter 18 famílias que querem realmente andar e que têm uma maneira de pagar a construção, podem avançar. Isto é muito importante, o pagar a construção, porque, obviamente, pagar a construção é muito menos do que pagar o preço de mercado. Portanto, o que eles pagam, que seja 2.000 euros por metro quadrado, está sempre a metade do preço de mercado em Lisboa. Portanto, e já estou a falar de construção cara, 2.000 euros por metro quadrado. Pode ser até mais barata. Portanto, eles estão sempre a ficar com uma casa para a vida por um valor muito abaixo, neste caso, metade do valor de mercado.
Portanto, no caso específico desta cooperativa, a estimativa que nós temos para o custo de construção anda a alguns entre metade e um terço de um edifício que está a ser vendido à frente, literalmente à frente. Portanto, como só pagam a construção, não pagam o terreno, não pagam custos de promoção e têm muitas isenções nos impostos, acaba por ser um preço mesmo muito, muito mais barato e podem ficar com a casa por 90 anos, portanto, casa para a vida. É este o princípio. Depois, têm que ter um projeto social. Qual é que é esta ideia do projeto social? No nosso edifício dos 18 fogos, no resto de chão, há uma loja. E a loja vai ficar em propriedade da Câmara. Portanto, esse é o pagamento da cooperativa à Câmara. Constroem o edifício e a loja fica para a Câmara. Mas a Câmara depois cede, não sei qual é que é o termo jurídico, mas é mais ou menos, cede outra vez a loja à cooperativa para desenvolver um projeto social. Qual é que é o objetivo deste projeto social? Eles têm que dizer o que é que querem naquele resto de chão. Qual é que é a cidade que eles querem aos seus pés? Habitação não é só habitação. A cidade tem que ter mais do que habitação. Tem que ter os cafés, tem que ter mercados ecológicos, tem que ter qualquer coisa. Portanto, a pergunta que nós estamos a fazer à cooperativa, quando pomos o requisito de dizer que tem que ter um projeto social no resto de chão, é o que é que eles querem no seu resto de chão. Porquê que isto nos parece interessante? Parece-nos interessante porque obriga aqueles 18 agregados, aquelas 18 famílias, a falarem uns com os outros e a pensarem o que é que nós queremos no resto de chão. O que é que nós queremos desenvolver aqui? O que é que pode ser uma coisa que eles desenvolvem, que pedem outra associação para desenvolver, mas o que é que eles querem para aquela cidade que não é só habitação, que é a construção de comunidade. Portanto, este aqui é um requisito, tem que identificar qual é que é o projeto social que aquele edifício vai ter no resto de chão. Pode ter a ver com crianças, pode ter a ver com mercados, pode ter a ver com cafés, pode ter a ver com o que quiserem, mas é a cooperativa que vai decidir o que é que quer na sua cidade. É mais do que habitação, é também a vida da cidade e o espaço público à frente, que está à frente do próprio edifício. E o quinto passo, nomearam-nos todo o processo. Portanto, isto no fundo é os 5 passos, ou seja, a cooperativa das duas uma, ou tem lá alguém que percebe de obras, de gestão de projeto, do que for, e no meio, ou para ser interlocutor com a Câmara, nos agregados, ou tem que arranjar e contratar alguém, porque a Câmara vai pedir que a cooperativa nomeie um gestor de processo que entenda de obras e que consiga garantir que o projeto vai até ao fim. Portanto, este é o quinto passo. Com estes 5 passos é possível avançar para este concurso da António Couto e constituir uma cooperativa. Portanto, é este, para quem ainda não viu, este é o primeiro sítio que nós vamos lançar, portanto é ali ao pé do estádio do Sporting, está muito perto, está a 400 metros da estação de metro, portanto tentámos terrenos que fossem sempre muito perto das acessibilidades, para conseguirem ter uma boa acessibilidade. Tem obras de espaço público, portanto, é ali na bolinha verde. Tem, portanto, o projeto em si, os pisos tipo, tem 3T2, um T1 e um T3, portanto, tem estas tipologias várias, e tem um espaço público à frente que a Câmara vai fazer e pagar, portanto, a Câmara faz as obras de urbanização, faz o projeto e paga a construção das obras de urbanização, e atrás, então, é que a cooperativa terá que manter aquele espaço para trás. A Câmara mantém, faz o espaço da frente, ou seja, o espaço público à frente do edifício. E aqui o tal projeto social que a cooperativa pode desenvolver no resto de chão, com um grande espaço público à frente e um grande espaço público atrás. Ou seja, dá margem para ser muita coisa. E aqui a ideia não é... Pensámos muito se conseguíamos avaliar este projeto social, se não conseguíamos, optámos por não avaliar o projeto social, é só obrigatório que ele exista. Porque a ideia aqui é mesmo perguntar à cooperativa o que é que eles querem que a cidade seja para além da habitação. E achamos que esse diálogo entre os vizinhos é interessante porque consegue construir comunidade em si. Portanto, este é o projeto aprovado, a Câmara oferece o projeto também, ou seja, a Câmara paga o projeto também, portanto, a cooperativa leva o terreno com o projeto aprovado no urbanismo, portanto, e está pronto para construir. Ou seja, e, portanto, já quando se candidata tem que estar a prever que pode começar a construir para o ano, portanto tem que se organizar para começarem a construir para o ano, é este o princípio, portanto é com o projeto aprovado, é este o primeiro ponto, e é este o projeto, foi um projeto de ordem dos arquitetos, tanto com vários júris, propostas anónimas, e as 5 cooperativas que nós temos foi sempre assim, ordem dos arquitetos, concurso público, a melhor proposta escolhida de ser uma boa proposta. Isto tudo para elevar a qualidade do projeto que se está aqui a tentar construir. Portanto, temos aqui o projeto da parte da frente,
o que é que nós dizemos e faz parte dos tais concursos da Ordem dos Arquitetos? Pode haver obras de escassa relevância urbanística lá dentro, ou seja, a cooperativa pode variar lá dentro os seus materiais. Portanto, por fora não, que é só obras de escassa relevância urbanística, por fora fica o que está, por dentro pode haver variações, dentro daquilo que a pessoa quiser. Portanto, e os arquitetos neste projeto, quando entram neste projeto, já vão com esta linha. As pessoas recebem o projeto acabado, pronto a construir, mas podem fazer variações se a cooperativa assim o entender. Subindo o preço ou descendo o preço, não é? Porque podem mudar os materiais para mais caro ou para mais barato se quiserem. Mas é sempre os materiais interiores. Portanto, obras de escassa relevância urbanística. Lá dentro podem fazer obras de escassa relevância urbanística. Não podem mexer por fora. Isto tudo porquê? Porque é que o projeto é aprovado? Para dar tempo à cooperativa. Assim já não tem que ficar à espera que aquilo seja aprovado no urbanismo. Não tem que seguir. Quando recebem o projeto aprovado é para construir. E é essa a ideia. Portanto, é para ser mais fácil e mais simples. Uma planta mais específica, portanto, está previsto que seja 3 milhões e 600 de obra, cerca de 200 mil por habitação, mas nós estamos a falar de habitação nova em Lisboa com estacionamento. Portanto, neste caso, esta cooperativa tem estacionamento, habitação nova em Lisboa com estacionamento, portanto, é um valor, é mesmo o preço de custo, portanto, é o que nós estamos a estimar que ele vai custar, é isto e é isto que a cooperativa vai pagar, e, portanto, quando vão pedir no caso, eu acho que os T2, isto é o preço médio por fogo, o T1 é menos, o T1 acho que é 150 mil, estou a olhar para o Marco, ele é que sabe, o T2 é um bocadinho mais, mas isto é o preço médio por construção. Quando vão pedir ao banco, estamos a admitir que a cooperativa vai pedir ao banco, obviamente, quer dizer que não tem isto tudo, vai pedir ao banco, vai pedir com a ideia de que estamos a falar sempre de um valor muito abaixo daquilo que seria o valor de mercado nesta zona. São valores altos, toda a gente pode dizer que são altos, mas de qualquer maneira são valores muito abaixo daquilo que são valores de mercado nesta zona, muito, muito abaixo. Esta é a segunda, que também já foi feita desta maneira, portanto, aquela primeira é no Lumiar, ao pé do estádio do Sporting, a segunda, mais uma vez, ao pé da estação de Benfica, tentámos sempre ao pé de estações que aparecerem terrenos com boas acessibilidades, neste caso, ao pé da estação, na Rua da Venezuela, também a nossa ideia é tentar perceber como é que este corre, tentar ver agora como é que este corre e depois as outras 4, que também são mais ou menos nesta escala, lançar todas juntas, as 4 em conjunto em janeiro, depois de abrirmos as propostas destes. Tentar perceber que tipo de propostas é que vai ser. Portanto, aqui neste caso é para 12 casas na Rua da Venezuela. Mais uma vez as imagens é um edifício diferente, o outro tem uma galeria, este é um esquerdo-direito, portanto são tipologias diferentes. Nós depois podemos partilhar a apresentação se alguém quiser, estamos a ver aqui, podem partilhar a apresentação. Aqui em Arroios, ao pé de Anjos e Intendente, portanto, o terreno altamente central, este tem a diferença de não ter estacionamento, é este que não tem estacionamento, certo? Este é o que não tem estacionamento, não é? Não tem, portanto, ou seja, os outros têm estacionamento, este não tem estacionamento, mas é uma zona muitíssimo central. A vantagem de não ter estacionamento é que vai ser mais barato o fogo, à partida, porque não tem os custos do estacionamento, mas depois também não tem estacionamento. Mas, por outro lado, é em Arroios, portanto, é uma zona francamente central. Portanto, também há aqui um equilíbrio interessante. Portanto, é um projeto diferente, todos eles são diferentes, que é uma coisa que eu também acho bastante interessante desta maneira de fazer cidade, porque estamos a ocupar os vazios da cidade em pequena escala, em vez de estar a fazer grandes bairros todos juntos, e assim, no fundo, cada projeto é muito específico e muito feito para o sítio, e parece-me que isto vai funcionar bem, se conseguimos que o modelo pegue. O próximo é em Santa Engrácia, não temos aqui este já? Não está já o vencedor, é? Mas não tem as imagens, está bem, já temos o vencedor deste, este também é um sítio fantástico, muito, muito bom, 21 casas, ao perto de Santa Apolónia, com uma vista, este aqui tem estacionamento ou não tem estacionamento? Este não me lembro, também este tem, está bem. Quem é que ganhou aquele concurso, lembram-se? Não temos as imagens, mas já temos os vencedores destes concursos. Sim, Hã? Um ateliê de arquitetura suíço com uma sucursal do Porto, aquele outro a seguir. E este aqui, da Quinta das Lavadeiras, quem é que ganhou? Mas se quiserem ver imagens, estas imagens, estes projetos já estão todas online, dos vencedores. Portanto, já sabem o que é que são. Quinta das Lavadeiras, ao pé mais uma vez sempre, ao pé da estação de metro, tentámos fazer isto, neste caso 23 casas. Pronto, é isto. E vai-se resolver. Havemos de conseguir, maneira de resolver. Portanto, ou seja, eu acho que isto é...
Então, ficou mal, o que é que aconteceu? Diga-me lá, ficou com um problema com... Então... Não, é só lá, eu faço muito sessões públicas de tudo, que é para toda a gente ter a oportunidade de fazer qualquer coisa. Isto é realmente um modelo diferente, e eu percebo, e tenho ouvido muito, por mais que o Manel ache que eu não ouço, eu tenho ouvido muito o que o Manel diz e tenho incorporado muito o que diz, como também ouço outras cooperativas que têm outras coisas a dizer. Há cooperativas que têm outra perspectiva completamente diferente a dizer. Portanto, neste momento, este é o que nós temos. Vamos ver o que eu disse às cooperativas na altura, portanto, e se alguém tiver algum interesse, é o que eu digo, é se tiverem algum interesse, concorram a este. Se tiverem algum interesse, se tiverem 18 famílias, se concorram. E depois vemos o que é que acontece. Não sei se haverá muitas, se haverá poucas. O critério aqui, isto é cooperativas primeira habitação, porque é para 70% das pessoas têm que ser pessoas que não têm habitação em Lisboa. Portanto, 70%, 30% podem vender a casa e ir para lá. Mas 70% tem que ser, pelo menos 70% tem que ser pessoas que não são proprietárias de nenhuma habitação em Lisboa. Portanto, que a ideia é fixar famílias. Portanto, é tentar ver se conseguimos trazer famílias para Lisboa. 30% podem ter casa e ir para lá, mas vão ter mais pontos se for tudo primeira habitação. Se for 100% primeira habitação, têm mais pontos do que se fosse 70% primeira habitação. Porque o princípio é tentar pessoas que não têm casa em Lisboa passarem a ter casa em Lisboa. É este o princípio básico. Neste caso, também temos uma bonificação ou uma prioridade para cooperativas de propriedade coletiva e não propriedade individual, mas é o que eu digo, mas todas são admitidas. Portanto, todas são admitidas. E se vier uma de propriedade coletiva que não tenha financiamento, vai para uma de propriedade individual que tenha financiamento. Portanto, é um facto que a propriedade individual, que nós falámos com vários bancos, tem mais facilidade em ter financiamento do que a propriedade coletiva, ponto. Mas não vamos excluir que venha alguém com propriedade coletiva que tenha capacidade de financiamento. No fim do dia, o terreno só vai se a pessoa tiver capacidade de financiamento. Ou seja, tem que, antes de assinar a escritura, tem que nos provar que consegue pagar aquele empreendimento, a obra daquele empreendimento. E se conseguir, anda. Se não conseguir, passa ao segundo. Se o segundo não conseguir, passa ao terceiro, vai por aí abaixo. Sandra. Eu acho que não sei se há microfone. Sim. Portanto, é propriedade horizontal. Desculpa, é propriedade... como é que eu estava a dizer? Individual. Não. Coletiva. Direito de concessão... direito de superfície, 90 anos. Direito de superfície, 90 anos, sim. Qual é as condicionantes que se coloca... Portanto, é propriedade. Portanto, que condicionantes é que se coloca às pessoas... aos ditos proprietários, para eventuais transações futuras ou arrendamentos sobre isso. A condicionante é que não, para venderem, só podem vender aquilo tudo que lá meteram, mais ou o preço da inflação, que no fundo tem outro nome, que o Marcos já vai dizer o que é, ou o preço o indexante da habitação. São dois índices, ou seja, só podem vender, incluindo o dinheiro todo que lá meteram, com a atualização destes valores. Não podem fazer preço de mercado. Não é possível. Podem arrendar? Não, é para morar. Isto é uma cooperativa para as pessoas irem para lá viver. Não, ou seja, a ideia aqui isto é cooperativas para as pessoas irem para lá viver. É isto. Portanto, não é para fazer dinheiro. Há de haver outras que pode haver para fazer dinheiro e eu não tenho nada a ver com isso. Neste momento, esta é para as pessoas irem para lá viver. Portanto, a ideia vão ficar com uma casa muito abaixo do preço de mercado. Mesmo que seja cara a construção, é sempre muito abaixo do preço de mercado. Para o resto da vida, uma casa nova, com estacionamento, numa zona com metro na cidade de Lisboa, ficam com uma casa para a vida por este valor, mas não é para ganhar dinheiro com ela. Portanto, quando tiverem que sair por alguma razão, vou viver para outro sítio, não sei o quê, vendem o que meteram indexado ao valor da inflação. É isto. Portanto, não é para ganharem dinheiro com isto. É esse o conceito. É isto que está nos regulamentos. Diz-me lá quais são os dois indexantes. Tu tens dois, que é o mais alto de... É isso, o índice de preços do consumidor, que é... Ou o índice de preços da habitação. São estes dois valores, é o mais alto destes dois valores. Mas como partem sempre de uma base muito mais baixa, nós estamos a falar de uma casa que parte de... Imaginem que agora põem lá 200 mil.
lá está, vocês vão ver, o empreendimento é factual, podem ver ali no Lumiar está um empreendimento à venda, com T1s a 450 mil. Portanto, aqui o T1 é 150 mil, parte sempre de uma base muito mais baixa. Portanto, nunca vai para valor de mercado. Fica sempre condicionado à inflação. A ideia é que isto não entre em valores de mercado, mas que a pessoa também não perca dinheiro. Ou seja, meteu lá o dinheiro todo, tem que ir para outro lado qualquer, leva o dinheiro com o valor da inflação. Mas não vai ganhar dinheiro com isto, é para viver. É para viver, é este o conceito. Não é para fazer, não. Portanto, isto é mesmo para as pessoas irem para lá viver. É para quem quer ir para lá viver. Nós temos outras coisas, como as parcerias, que é para ter rendibilidades e para ter o build to rent, que tem outro propósito. Este propósito é para as pessoas irem para lá viver. Por isso é que as pessoas organizarem-se em pequenos grupos e se quiserem, ocuparem este lote que está vazio há bastante tempo na cidade de Lisboa. Caríssimo Presidente de Junta. Sim, sim. Boa tarde a todos. Peço desculpa pelo meu atraso. Mas há pouco a vereadora falou na questão dos 70-30. Estes 70, portanto, isto é para a primeira habitação. Nestes 70 não podem estar inquilinos que já tenham um contrato de arrendamento em Lisboa. Não podem ser proprietários. Não podem ser proprietários. Isso é importante porque... não podem ser proprietários. É isto, é ter o direito de superfície de outra coisa. Não podem ter propriedade, é isto. Ok, podem se constituir enquanto cooperativa, sim. Oriundos de moradores da cidade de Lisboa, só que 30% podem ser proprietários, mas os outros 70% têm que ser inquilinos. Isso é importante porque podia haver aqui uma confusão entre os 70-30 e os 70 não terem todos que vir de fora. Não. Podem ser de Lisboa, não podem ser proprietários. A ideia é a pessoa ficar com uma casa em Lisboa, pode estar arrendada em tal qualquer. Obrigado. Mais alguma questão? Força. Se bem percebi, na eventual transação futura, isso significa que a propriedade é individual. É assim, temos dois modelos. Como é que é o sistema? Temos dois modelos. Temos a propriedade coletiva e a propriedade individual. E nós o que dizemos é que as cooperativas organizam-se como entenderem. Como entenderem. Cada um pode ter. Este que eu estava a falar e que é o mais simples é o da propriedade individual. O da propriedade coletiva, mas também está previsto no regulamento, é que a pessoa sai, é mais uma espécie de cota e não propriamente a propriedade. Mas é a mesma coisa aplicada à cota. Ou seja, sai e a cota que meteu há de receber com a inflação ou o valor da habitação. É a mesma coisa, mas o regulamento está feito, eu vou olhando, que é para se eu estiver a dizer disparates, vocês mandam-me com papel, mas à partida é isto, não é? Em termos jurídicos eu posso não estar a dizer as coisas certas, mas os conceitos são estes. Portanto, certo, Marco, queres acrescentar ou não? Então pronto, ótimo, olha, ainda bem, estava distraído. Margarida, achas que sim? Que eu disse alguma coisa? Pronto, isso, enfim, mas é isto, ou seja, eu estou só a dizer, o que eu estou a dizer está certo, é que a maneira, vocês lerem os regulamentos, eles estão desenhados para os dois tipos de cooperativa, porque nós a permitimos qualquer cooperativa. É isto, pode vir qualquer cooperativa. E depois, isto aplica-se a uma ou a outra, portanto, ou vendem a participação, ou vendem eu não sei se chama cota, isto que eu estou a dizer, não sei, mas é um nome, na propriedade coletiva a pessoa é proprietária de uma parte, não sei como é que se chama, mas é isto. Vende, mas está lá nos regulamentos e está certinho. Marco, como é que se chama? Quando tu estás na propriedade coletiva, o que é que tu tens uma parte, uma cota, não é? Não tens propriamente a propriedade individual, como é que está no... Não, mas tu és cooperador porque pagas podes vender, é uma cota, pronto, era só não saber se estava a dizer o nome certo, mas está a ver, cota, é isso. Vende a cota com o valor da inflação ou isto, está bem? Mas sempre a mesma coisa, podem vir todas, nós não nos entramos na maneira como elas se organizam, no fim do dia tem que ter financiamento. Esta é que é a parte importante. O quê? Agora vou só aqui à Patrícia, mas depois vou ouvi-lo, estava aqui a dizer que não. Patrícia. Microfone. Não, queria só esclarecer aqui a questão da propriedade, ou seja, havendo dois formatos, ficou previsto algum mecanismo que impeça o retorno desse investimento público à propriedade privada num futuro breve ou médio? Porque essa é a grande razão de preferência de propriedade coletiva, não é? É que ela não seja... O retorno do investimento público, agora não percebi, desculpa, lá vais ter que explicar. Ou seja, que a pessoa possa vender rapidamente a casa após ter celebrado o contrato. Mas se vender...
Não, eu não estou a falar da propriedade coletiva, estou a falar de um modelo de propriedade individual. A pessoa pode vender a parte da propriedade individual a outro cooperador, não é? Se tiver que sair, é isto que essa aqui é a pergunta? Limitada àqueles valores, é essa a pergunta. Mas como é que obrigam a que seja vendida a um cooperador? Há critérios de preferência, cooperador, Câmara, a Câmara também tem um critério de preferência. Não, mas isso já existe, cooperador, Câmara, e não funciona. E depois pode ir para fora da cooperativa. Uhum. Sim. Para que seja realizada a escritura de compra e venda da fração e que o município, enquanto município, enquanto dono do terreno, que não é o direito de superfície, vai estar sempre envolvido, ou contratualmente vai estar sempre envolvido nestas transações. Ou é desejável e contratualmente está garantido que esteja. E, portanto, uma das regras é que, previamente a esta compra e venda, o agregado, ou a família, ou a pessoa que comprar a fração, terá de entrar na cooperativa. Portanto, terá de passar a ser um membro cooperador. Está nas peças do procedimento, sim. Está no caderno de encargos. Sim. Sim, simultaneamente também temos o direito de preferência. Portanto, o município terá sempre essa comunicação. Eu acredito que, eu não sei se funciona nesse sentido atualmente, mas no futuro, através com a melhoria dos procedimentos no município, é possível eventualmente identificar logo a venda de uma propriedade naquela cooperativa. Portanto, o direito de preferência e, portanto, acaba por começar por ali, no fundo, o desmembramento da própria cooperativa e a sua privatização, no fundo. É isso. Mas estando este mecanismo previsto e estando a Câmara envolvida, só espero que isso esteja assegurado. É isso. Força, também tinha ali o Manel, agora aqui o Nuno e depois ali o Manel. Do Viver Melhor no Beato. Uma cooperativa do antigamente. Posso dizer que é uma cooperativa do antigamente ou não? Não sei. Do antigamente são jovens recente, há mais tempo, pois é, são jovens recente, há mais tempo. quer dizer, já podia estar resolvido há muitos anos. Também é isso, pois sim, é um facto, sim. Pronto, a minha pergunta é só uma. E ao fim dos 90 anos? Ao fim dos 90 anos é a tal coisa. Nós, a partir de 60, a pessoa fica no contrato, que chegando a 60 pode começar a pedir à Câmara a extensão do prazo. Mas depois é assim, no fim do dia, o que é que vai acontecer daqui a 60 anos? A ideia aqui é que garantimos a casa para a vida. O facto de estar a dar um contrato a 90 anos é para garantir a casa para a vida. Podia ser 25, 75, o que for, é 90 anos. Portanto, mas a coisa aqui é, a pessoa à partida pede para esticar o prazo. A única coisa que nós podemos dizer hoje é que as cooperativas que hoje nos vierem pedir, nós esticamos, as cooperativas ou as pessoas que têm direito de superfície que hoje nos vêm pedir, nós esticamos o prazo. É isso que nós fazemos. Quem vem agora pedir, se não tiver nada no contrato a dizer outra coisa, nós esticamos o prazo. E é isso que à partida, mas é assim... Normalmente quando se... O que é que nós podemos fazer? Podemos olhar para a Inglaterra, que tem este sistema a funcionar desde o século XVI, não é? Que normalmente eles dão as propriedades em direito de superfície 90 em 90 anos, aliás, é 99 em 99 anos, e já existe desde o século XVI. E o que acontece é isto, chega ali ao final, negociam outro contrato, esticam mais 99 anos, e a propriedade original é sempre da mesma pessoa. Portanto, em Inglaterra isto funciona com imensa naturalidade desde o século XVI. Portanto, temos pelo menos um país onde eles conseguem pôr isto a funcionar. E o que é que eles têm? Têm dois mercados a funcionar em paralelo. Tem o mercado livre, que tem um valor completamente diferente do outro mercado, que é o mercado que eles chamam de leasehold, que é o mercado do direito de superfície, que tem um valor naturalmente mais baixo, porque nunca se está a comprar a propriedade plena. Naturalmente, em Inglaterra, em Londres, as propriedades têm um valor ao outro. Naturalmente, há mais portanto, isto já aconteceu várias vezes, como já passaram vários séculos, já aconteceu várias vezes. E é até muito interessante ver a história da cidade, agora só para quem gosta de história da cidade, porque de 90 em 99 anos eles reconstroem tudo, porque de repente o terreno passa de um sítio para o outro, há ali um novo acordo e para os próximos 99 anos há obras. E, portanto, isto funciona nestes países. Portanto, agora a pessoa pode dizer, e funciona naturalmente, cria um mercado abaixo do valor de mercado.
Naturalmente há dois mercados com valores diferentes. Sim, mas isso já e é isso que nós já estamos tem a tentar criar. enraizado culturalmente no caso do Reino Unido. É um facto, também está não sei. enraizado em muitos países, mas houve uma revolução, quer dizer, que permitiu que isto acontecesse. Vamos lá ver se nós conseguimos enraizar também Isto aqui. porque, pronto, quando a pessoa adquire uma casa para a vida, normalmente não é só para a vida dela, é pensar na vida dos filhos. Pronto, é assim, e isto netos aqui e por aí está fora. pensado desta maneira. Pode não funcionar, podem os portugueses jamais em tempo algum aceitarem isto, mas quer dizer, a verdade é que telheiras nós temos 1.800 casas assim, neste momento, que estão em direito de superfície e que estão a ter este impacto, em que não estão no valor de mercado igual aos outros, porque são feitas com contratos dos anos 80 e que vêm aqui à Câmara precisamente não conseguem vender por valores de mercado porque os bancos não emprestam valores de mercado ali, para quando têm já 40 anos passados e têm um contrato de 80. Os próprios bancos fazem a desvalorização. Ou seja, isto funciona naturalmente. Portanto, é prova que isto funciona naturalmente e as pessoas estão lá e tentam, no princípio, transacionavam a valores muito equivalentes, 40 anos depois agora, portanto, passado metade, já não estão a transacionar a valores muito equivalentes. E têm vindo ter connosco agora, neste momento, a dizer, agora o banco não me está a pôr a casa, está-me a pôr 50 mil euros abaixo da casa do lado. Portanto, é isto, é porque o banco olha e vê que aquilo só tem 40 anos de direito de superfície à frente. E o que nós dizemos é, organizem-se, venham cá, e nós, neste momento, quem está cá faz de maneira a esticar o direito de superfície. Neste momento achamos que sim, que isto deve existir. Um segundo mercado, como há a Inglaterra há mais de 500 anos, com um direito de superfície, com dois mercados a funcionar, o mercado livre e o mercado de direito de superfície, com dois valores diferentes. Achamos que isto pode acontecer em Portugal, porque a verdade é que está a acontecer em Lisboa. Quer a pessoa queira, quer não. Isto está a acontecer em Lisboa. Portanto, vamos tentar fazer assim nestas propriedades. E a ideia é mesmo essa, é que aquilo nunca vá para o mesmo valor de mercado. É este o princípio, é isto que nós estamos a tentar. Pode muita coisa acontecer mal? Pode. São 90 anos, quer dizer, é difícil. Nós há 90 anos atrás tínhamos outro regime político. Portanto, quer dizer, tudo pode acontecer em 90 anos, não é? Não sei, estamos a estimar, quer dizer, não posso dizer que vai ficar estável para o resto da vida, mas posso dizer que é essa a nossa vontade e pelo menos o que fica garantido é que durante 90 anos é aquilo. Depois, se daqui a 90 anos não for, mas é assim, a pessoa não vai pagar o valor de mercado, objetivamente, essa é que é a verdade. Não vai pagar o valor de mercado. Isso é uma coisa que tem que ficar, também se vai ficar com uma casa com valor bastante mais abaixo do mercado, é por alguma razão. É isto. Força, vá, Sandra, todas. Ajudam-me as vossas perguntas. A Câmara não vai ter, Passar o microfone, passar. de desconfiança permanente em relação às pessoas, mas na realidade toda a gente faz negócio com as casas e, portanto, mais vale partir desse pressuposto. Sim. A Câmara não tem um mecanismo de controle das transações a posteriori? A questão, o melhor transação, é o que eu estou a dizer, o melhor transação a Câmara tem, está lá incluído, que os cooperadores têm que ter, a própria cooperativa, à partida, tem obrigatoriamente que dar a outro cooperador se alguém vender, portanto são 18 famílias, se um vender isso a alguém que não é da cooperativa, quando há outros cooperadores que também querem, há logo ali uma própria cooperativa faz um mecanismo, não é? Porque a cooperativa, imagina, tem 30 pessoas, estão lá 18, outros ficam na lista de espera, quando um vende os outros vão querer e vão saber que aquilo está a vender porque aquilo são só 18 famílias, portanto também não é assim tão difícil, mas isto é um ponto, primeiro ponto. Segundo ponto, têm que comunicar à Câmara, portanto a Câmara vai saber que isto vai acontecer. E terceiro ponto, mas isto tudo pode falhar. Terceiro ponto, o que é que não falha? São os bancos, é o que nós vimos em telheiras, porque os bancos, quando as pessoas vão pedir dinheiro emprestado, não emprestam como se não tivesse, como se fosse propriedade plena. Portanto, ou seja, no fim do dia é o que se está a passar àqueles que são os direitos Mas ainda assim ganham muito. Ainda assim ganham muito. Ou seja, mas há um mecanismo, eu não sei quanto é que exatamente as pessoas pagaram em telheiras há 40 anos atrás, mas a verdade é que agora estão a ver as casas depreciadas porque já passou metade da vida útil daquele contrato, de direito de superfície, portanto agora vai começar a cair a pico o valor da casa, e se for a 10 anos do fim então, portanto, ou seja, o valor da casa vai caindo, portanto nós estamos a metade, e é a partir de metade... Mas tem dados objetivos sobre isso? Eu tenho dados objetivos sobre isso, tenho edifícios que as pessoas vêm ter comigo porque não conseguem vender a casa aos valores de mercado por causa disto. Sim, portanto é isto que eu te posso dizer e posso indicar até a reunião mais participada que nós tivemos foi precisamente em telheiras sobre esta questão dos direitos de superfície. Estava cheio, 300 pessoas e nós dizemos, organizem-se, venham ter connosco em condomínios que nós esticamos o direito de superfície se tiver que ser. Portanto, eu posso te indicar, até para termos de investigação, até é interessante tentar ver as famílias que vieram ter connosco e os agregados que têm este problema agora. Porque até é interessante, na verdade, tentar perceber agora, portanto, estes estão a meio do caminho. Portanto, é no fundo simularmos o que é que vai ser daqui a 45 anos.
para estes que nós estamos a Mas começar esses são agora. os originais proprietários, porque depois, entretanto... Não são os originais proprietários, alguns são, outros não são, mas muitos são, em Telheiras muitos são, ou são os originais, ou descendentes, ou muitos são, portanto isto são casas dos anos 80. Sim, portanto são muito, e há muita gente ali, vale a pena seguir e nós podemos dizer quais são, se tiveres interesse, até há uma associação a tratar disto, que se realmente existir interesse é falar com esta associação que está só dedicada a este problema. Portanto, é esta questão do direito de superfície que está... E depois até em Telheiras até é interessante porque os contratos no fim diziam coisas diferentes, não são todos iguais. Portanto, depois também tem que se perceber o que é que cada contrato diz na altura em que ele foi feito nos anos 80. O que nós vamos dizer neste é, a partir de 60, a pessoa pode pedir a extensão do prazo. Portanto, tipo, ainda tem 30 à frente. Portanto, para se conseguir organizar, se existir algum problema. Mas é assim, sim, é para a vida, não sei que é dos descendentes, mas eles vão pagar muito menos do que é o valor de mercado. Portanto, tem que haver aqui um mínimo de equilíbrio. E a ideia, se isto funcionasse, é criar o tal mercado acessível, como há em Londres, a diferença entre o freehold, que é o mercado livre, e o leasehold, que é o mercado de direito de superfície. E eu acho que vale a pena chegar lá, mas pronto. Mas pode muita coisa correr mal, como é óbvio, pode ser muita coisa correr mal. Manela, há bocadinho estava a dizer que não. O que é que era ou não? Não sei. Estava a dizer que não há bocadinho. Alguém disse alguma coisa e que o Manel estava a dizer que não. Também vá. Certo, força. Numa potencial transação individual ou da cota, julgo eu, que o tratamento fiscal não é exatamente o mesmo. Portanto, o pacto social da cooperativa talvez venha a ter que considerar esse tipo de questão, porque o tratamento da mais-valia da transação a e o tratamento da transação da cota, não é? Neste caso, de uma cota, que é da sociedade comercial, portanto é idêntico, não é exatamente o mesmo, julgo eu, não tenho a certeza. Portanto, é só um alerta para que o Pacto Social da Cooperativa considere as duas hipóteses. Se for cota, individual, que a parte da transação tem impostos diferentes. Vamos ver agora o cálculo da cota, portanto, ou seja, os cooperadores vão se cotizar com seja esta unidade, seja quanto for, seja qual for o valor dela, e depois portanto, vão ter que crescer, digamos, através de suprimentos ou de aumento da cota para que a construção se valha. Portanto, este tratamento fiscal não é exatamente igual se for da propriedade para depois haver a transação. Isto, digamos, é só uma nota, não... Eu agradeço e vamos ver. Também não tenho a certeza. Aproveito só também para não tenho a certeza, estava aqui a tentar... Eu aproveito a pergunta para dizer uma coisa interessante. Porque é que nós aproveitamos o sistema de cooperativas? Porque, na verdade, há logo uma data de benefícios fiscais associados na lei. Portanto, já não temos que pensar muito no assunto. Ou seja, é uma figura jurídica que já existe, já está muito regulamentada e tem imensos benefícios fiscais associados. Portanto, já não tem que se inventar. E foi por isso que, no fundo, é ali uma figura jurídica que já está pronta para esta ideia de termos habitação sem fins lucrativos, que é este o conceito de habitação sem fins lucrativos. Portanto, isto não é o build to rent, em que é para ter rentabilidades, a ideia aqui é habitação sem fins lucrativos, é a pessoa ficar com uma casa para a vida pelo valor de construção. Manel. Bom, eu queria começar por dizer que isto é um conselho. Eu sei, eu tenho ouvido muito os seus conselhos todos os dias, sim. Isto é um conselho. Certo. E todos os conselheiros são aqui chamados para dar a sua visão sobre documentos. Mas era bom que os fizessem previamente aos documentos e não depois dos documentos estarem publicados e a funcionar. Portanto, estão a pedir aos conselheiros a opinião depois dos fatos consumados. O fato consumado é que o concurso foi lançado. Ponto. Manel, é assim, vai haver este aqui a 1, vai haver mais 4 em janeiro. Isto aqui tudo o que é mal deste... Sejamos práticos, nós estamos a falar deste, eu não estou a falar dos próximos, estou a falar deste. Eu estou a dizer que, como conselheiro, gostaria de ter dado conselhos previamente aos factos consumados. Mas dê agora para os próximos, temos mais 4 a sair. Força. Repito. Certo. A forma como estão a tratar dos assuntos, se calhar é melhor agora experimentarem, ver qual é a consequência deste. É isso. Pronto. Mas eu vou ser muito pragmático em relação àquilo que quero e não quero ocupar aqui muito tempo. Só dizer que, ao contrário do que possa parecer querer, nós estamos muito entusiasmados em perceber como é que estes projetos pilotos, que não têm que ver
com aquilo que para nós é habitação a custos controlados, não tem nada a ver. O que a Câmara está a fazer com estes terrenos e está a pôr subsidiariamente cooperativas, mas isto não tem nada a ver com aquilo que é habitação a custos controlados promovido por cooperativas. Tenhamos consciência disso. Segundo aspecto, este concurso, que foi lançado da forma como foi lançado, o meu conselho é que a Câmara atualize os documentos que foram patenteados a concurso para os adaptar ao cumprimento do Código Cooperativo. Ok? Não faça essa cara porque é verdade, sabe que é verdade. Este concurso tem elementos que vão contra o Código Cooperativo. A vereadora sabe que eu não estou a falar mentira, é verdade. Portanto, eu só estou a aconselhar que façam isso. Terceira situação. Independentemente dos projetos que estão aqui a lançar e que, portanto, são experiências, são coisas experimentais, que, repito, não têm que ver com a dimensão dos projetos cooperativos que a cidade de Lisboa obteve nas suas várias fases e nas suas várias décadas, da dimensão de empreendimentos cooperativos, exatamente aproveitando aquilo que aqui estávamos a tratar, do direito de superfície e das reservas de propriedade. Isso é uma coisa que nós andamos a lutar há muitos anos, com a Câmara Municipal de Lisboa e com o Governo, é que não tem problema nenhum da propriedade ser individual, ser vendida a membros da cooperativa, com a capacidade de aforro e a capacidade de endividamento dessas pessoas que conseguem com isso libertar outros fundos para outras oportunidades, nomeadamente os tais projetos de propriedade coletiva, mas, portanto, essas construções tenham este registro, mas é um registro predial, é um registro na propriedade e não um registro na cooperativa. A Câmara deve ter que pôr todos os travões de futuro na propriedade e não na cooperativa. E é essa a grande diferença. A grande diferença é que a Câmara tem que ter uma perspectiva de controle da propriedade e não de controle da cooperativa. E isso, do meu ponto de vista, não está advertido nestes documentos patenteados a concurso. Pronto, eu volto a repetir, é do ponto de vista da FENAS, não é do ponto de vista da CASES, que é quem, na verdade, tem a missão da lei de regulamentar o Código Cooperativo. Portanto, nós temos estado sempre com a CASES, esteve connosco na ação de esclarecimento, tivemos com ele, tivemos os pareceres que eles deram, eles já estão esclarecidos sobre qual é que é o entendimento. Não há dúvida nenhuma da CASES que nós estamos dentro do Código Cooperativo, mas eu admito que o Manel e a FENAS tenham outra visão. Não é eu, eu não tenho visão. Eu estou-lhe a dizer... opinião, mas é diferente da CASES. Não. A CASES não pode dizer que a Câmara Municipal de Lisboa pode pôr num concurso que, de futuro, as cooperativas de habitação, se quiserem alterar os estatutos, têm que ter um documento escrito à autorização da Câmara. Mas nós já falámos com a CASES. Nós já falámos onde é que isso é possível? Manel, vou explicar. Nós já falámos com a CASES sobre isso. Isto é só, e eles entenderam perfeitamente a questão, isto é só na medida em que subverta os critérios de avaliação do concurso, é só nessa medida. E vai ficar, e eles não tiveram dúvidas nenhuma sobre isto. Ou seja, imagine, nós falámos com eles sobre isto, eles estão connosco sobre isto, a questão é, imagine, a propriedade coletiva... Senhora Vereadora, desculpe lá, a senhora tem um documento escrito que eu também tenho, que não é isto que diz. Mas a senhora faça como quiser, eu como conselheiro só estou a aconselhar a que faça isso. Não é nada. E eu agradeço o seu conselho, aliás, foi porque me alertou para isso, até agora para ver como eu ouço, e ouço bastante, porque me alertou para isso, falámos com a CASES, e a seguir ao Manel ter alertado para isso, porque eu mostrei os documentos antes do concurso, mas é indiferente, porque eu sei que não concorda com muitas coisas desses, e eu percebo, mas a verdade é que mostramos, não só ao Manel como à CASES, a CASES pôs esse problema, nós explicámos à CASES e eles perceberam... Não, Manel, nós explicámos à CASES, mas eu falei com a CASES. Não, eu não tive conhecimento dos documentos antes de eles terem sido aprovados em Câmara e em Assembleia Municipal. Então é disso que eu estou a falar. Mas não há problema nenhum para nós vamos fazer outros concursos, não há problema nenhum. A sua opinião será vertida noutros concursos. Quer dizer, aquilo que concordarmos. Agora, sobre isso, já explicámos à CASES e a CASES aceitou que a coisa aqui é na medida, não podem alterar coisas na medida em que subverta a lógica do concurso. Ou seja, vou explicar o quê? Mas vou explicar porquê. Não, mas isso em termos jurídicos até é normal que assim seja, porque como explicou o advogado, a lei do Código Cooperativo subpõe-se ao regulamento, portanto, à partida fica logo aí incorporado. Mas qual é que é? Vou explicar a exemplo, que é importante perceberem porque é que isso lá está. Por exemplo, neste caso há uma prioridade para cooperativas de propriedade coletiva. Imagino que a cooperativa de propriedade coletiva ganha e depois muda para ser uma cooperativa de propriedade individual logo a seguir. Não faz sentido, ou seja, está a beneficiar de uma prioridade que depois não devia beneficiar, sim. Está a ver porque é que eu estou a dizer que a Câmara
Câmara tem que se preocupar na propriedade e não na cooperativa. Mas É que se no registro da propriedade estiver lá que é propriedade coletiva, não é propriedade horizontal, está o problema resolvido, não pode alterar. Mas é assim, Percebe? eu percebo o que está a dizer, mas ouça o que eu estou a dizer, é só na medida em que não subverta a lógica do concurso. De resto, podem organizar-se como entenderem. Agora, estão a concorrer a um concurso, têm que cumprir aquele contrato. É só na medida em que têm que cumprir aquele contrato é que têm que comunicar à Câmara. Se a cooperativa fizer qualquer coisa que não está no contrato, tem que comunicar à Câmara. Pode mudar os estatutos como quiser. Se não tiver a ver com o contrato, não tem que comunicar à Câmara. Se tiver a ver com o contrato, tem que comunicar à Câmara. É isto. É tão simples como isto. A Câmara está a assinar um contrato com uma cooperativa. Qualquer coisa que ela vá mudar, que implique a execução daquele contrato, tem que comunicar à Câmara. É isto que ficou explicado. Nós dissemos à CASES, a parte jurídica da CASES entendeu e, portanto, está tudo bem. Okay. Não há essa ideia que não está a seguir o Código Cooperativo, não é o entendimento da CASES. Pode ser da FENAS, mas não é o entendimento da CASES. E quem tem que fazer essa regulação é a CASES, por lei. Portanto, eles é que têm que dizer se nós estamos ou não estamos a fazer esse caminho. Sra. Vereadora, eu quero que fique registado que a FENAS é da opinião que essa cláusula nona do caderno de encargos é irregular. Eu assumo a minha responsabilidade do que estou aqui a dizer. Está bem, pronto, tudo bem, eu fico registado e escrito formalmente. Pronto. Está bem? Mais alguma dúvida? Mais alguma questão? Pronto, está feito. Eu pensava que ia ser uma reunião simples, afinal nenhuma reunião é simples quando estamos a falar de habitação. Mas agradeço-vos muito por ter vindo. Aqui no fim do dia era mesmo a ideia de conseguirmos relançar as cooperativas e volto a dizer, nós vamos ter mais 4 concursos para sair a seguir a este. Qualquer coisa que achem mal deste, que como aqui, por favor, façam-nos chegar mesmo por escrito a vossa opinião sobre os próximos. E nos próximos, se calhar, pode haver alterações, porque cada um pode haver com variantes à reunião de Câmara com alguma coisa. Patrícia. Sim, a ordem de trabalhos tinha 2 pontos e o segundo era outros assuntos. E eu penso que não seria também correto estarmos aqui a reunir o Conselho sem a Carta Municipal de Habitação estar aprovada e, sobretudo, quando tivemos uma consulta pública que foi bastante participada e nós no LIVRE defendemos na Assembleia Municipal de Lisboa que essa consulta pública fosse atendida até em termos de reunião do Conselho. E nesse sentido eu achava importante que houvesse a oportunidade dos conselheiros se pronunciarem sobre este processo final da Carta e, sobretudo, o ponto de situação em que ela está, o que queremos para aprovar. Força. Pronto, e achava que isso era importante. Nós normalmente não começamos pelos partidos, mas não sei se mais alguém quer falar. Nós temos apresentado algumas propostas de alteração em algumas áreas e medidas que achamos importantes para melhorar a Carta do nosso ponto de vista. Elas são várias, mas realço aqui o zonamento inclusivo, a questão do alojamento local e da hotelaria e também já não me recordo agora mais. Desculpa. E o índice de pressão turística, que aliás teve uma proposta do PCP que aliás vem depois de uma proposta do PCP que pressupõe um estudo e que nós achamos que esta proposta do índice de pressão turística, aliás isso constava do documento que apresentámos na Assembleia, da intervenção que fizemos em Assembleia, que as duas coisas podem estar relacionadas sem grandes alterações, inclusive à Carta. Portanto, nesses 3 pontos de vista, nós apresentámos propostas, gostaríamos que essas propostas fossem adaptadas, sobretudo porque achamos que é muito importante, tal como a senhora vereadora estava a dizer, desta acupuntura urbana de repovoar Lisboa, e que no caso das cooperativas e dos programas que apresentou aqui é feito a uma escala muito reduzida. Nós achamos que a Carta carece de medidas que de facto tenham capacidade e alguma escala de repovoar a cidade, porque nós não estamos, e a Carta explica isso através de dados de uma forma muito clara, somente perante um problema de habitação, estamos também perante um problema de cidade e de democracia. Há um dado da Carta, que ficou na Carta, que é muito importante, que é aquele dado de perda de eleitores nas freguesias do centro histórico. E nós perdemos, entre 2013 e 2023, 1/4 dos eleitores. Eu acho que isto diz tudo sobre a nossa posição, ou seja, de acharmos que temos que ser mais ambiciosos num documento que depois vigorará durante 10 anos,
e, sobretudo, em resposta a um problema que está plenamente diagnosticado, desvaziamento de várias freguesias de Lisboa, substituição populacional, tudo isso. Portanto, acho que era importante atendermos a estas várias prioridades dos diferentes partidos e também das diferentes organizações para conseguirmos ter uma carta mais representativa daquilo que foi também a consulta pública e todo o processo que fomos fazendo até agora. Muito obrigada. Eu estou a falar em nome da Iniciativa Liberal. Nós não temos representação na Câmara, portanto só estamos na Assembleia Municipal e a informação que temos é aquela que veio na comunicação social. Portanto, aquilo que nos apercebemos é que no dia da discussão da carta em reunião de Câmara, a senhora vereadora decidiu retirar, houve ali uma série de justificações que foram dadas à comunicação social e naturalmente com o tradicional combate político. Eu tenho a dizer que lamento profundamente que se faça combate político com um documento que é efetivamente político, não é? E quem ganhou as eleições foram os novos tempos, as orientações políticas são a dos novos tempos, não é uma carta municipal liberal, certamente não é, mas há que respeitar os mandatos. E, portanto, aquilo que eu, e aproveitando o ponto aqui introduzido pela deputada Patrícia, saber se a senhora vereadora está a pensar em repor a Carta Municipal para ela, espero eu, finalmente ser votada de forma adulta em reunião de Câmara e depois ela poder vir à Assembleia Municipal para os deputados se pronunciarem, porque esta coisa do tira e põe, salvo seja, acho que fica muito mal à cidade de Lisboa, não é? E há uma coisa que foi acordada e que eu, nesse aspecto, elogio, que foi os vários partidos e inclusive os vários conselheiros tiveram a oportunidade de propor alterações e medidas e propostas. Todas elas foram incluídas como anexo, nomeadamente a nossa. Isto para nós já é quanto baste. As pessoas que tiverem curiosidade consultam e veem as posições de outras forças políticas, mas efetivamente as eleições são para ser respeitadas e, portanto, o Executivo é dos novos tempos. Portanto, isto era um ponto e esse era um esclarecimento que eu gostava de ter. Outra coisa que já me desagrada profundamente são, e mais uma vez daquilo que eu ouvi na comunicação social, portanto não sei se está inflamado ou não, são posições que vêm a posteriori por parte de partidos políticos que à força querem introduzir nesta Carta Municipal. Alguns dos pontos eu considero gravíssimos porque a única coisa que vão fazer é aumentar o custo de construção e, portanto, nesse aspecto, a Iniciativa Liberal é frontalmente e violentamente contra que se aumente ainda mais os custos de construção, porque aquilo que nós vemos aqui é que só se conseguem ter rendas e preços a este nível quando se dá projetos e quando se dá terrenos, porque senão ninguém consegue construir a preços controlados. E isso já é algo que nos preocupa e de sobremaneira. Portanto, se a senhora vereadora, naturalmente, não, enfim, não lhe pedindo que tenha aqui cometa aqui nenhuma inconfidência, mas se nos puder dar algum esclarecimento, aproveitava o ponto para lhe pedir. Eu, agora, só sobre o ponto da carta, eu posso explicar. Esta dos custos de construção, não percebi bem qual é que era a proposta dos custos de construção. Alguém me consegue? Qual é que era? Tem a ver com a introdução de uma percentagem em qualquer empreendimento, salvo seja, de 25%. Desculpem, eu não sei os valores. É orçamento inclusivo, sim, ok. Pronto, ou seja, independentemente do empreendimento. Ora, se um promotor for fazer um empreendimento pequeno e se ainda em cima tiver 25%, aí é que só vai haver construção de luxo. Certo, pronto, é certo. Agora, já percebi, portanto, o ponto da carta é o seguinte, portanto, o ponto da carta é, como sempre, desde o princípio, desde que nós começámos esta enorme caminhada. Não é essa pela comunicação social. Mas eu vou, mas com calma, vá.
pronto, mas agora que não é comunicação social, sou eu aqui a dizer, pronto, ou seja, a coisa aqui é, o que é que aconteceu? Portanto, finalmente, vocês sabem, nós andamos nisto há 2 anos, literalmente, ninguém pode dizer que isto não foi publicamente discutido em todos os fóruns e mais algum. Toda a gente teve a oportunidade para pôr tudo. Há medidas na carta de todos os partidos políticos, literalmente. Há medidas na carta de todos os partidos políticos. Nem toda a gente... Obviamente que aquilo é centrado na nossa visão, novos tempos, mas tentámos mesmo esforçar-nos por incluir propostas de todo o espaço político. Portanto, há uma medida, a parte turística é do PCP, portanto, há medidas que são incluídas pelo LIVRE, há medidas que são incluídas pelo PS, portanto, todos os partidos políticos conseguiram pôr lá qualquer coisa, porque aqui o esforço enorme foi conseguirmos um consenso suficiente para aprovar este instrumento que nos parece muito importante para os próximos 10 anos da cidade de Lisboa. Isto não há dúvida. O que é que aconteceu naquela reunião? À última, 24 horas antes, e no próprio dia, desculpa lá Francisco, é sempre o Francisco, coitado, ele fica com o ar infeliz, mas a verdade é esta, no dia da reunião aparecem propostas às 10 da manhã para ver, não é possível. Portanto, o que é que nós fizemos? Nós tirámos a carta e temos que ver as propostas. Isto é um documento com 2 anos de trabalho. Nós não vamos ver coisas entregues em cima da reunião. Não vai acontecer. As pessoas tiveram todas mais do que a oportunidade, com o tempo, de fazer as propostas que quisessem. Portanto, não é aceitável, no nosso raciocínio, que na reunião apareça, quer dizer, é possível, pelo regimento da reunião de Câmara pode acontecer, mas neste tipo de documentos não nos parece aceitável que apareçam propostas durante a reunião em que eu não tive tempo para ver. Portanto, quer dizer, nem sequer para ler, portanto, não dá para votar um documento com uma proposta que chega, quando está agendado o ponto ao meio-dia, a proposta chega às 10h30. Portanto, isto não é possível. Portanto, retiramos a proposta da reunião. Estamos a tentar, com paciência de sempre, ver se conseguimos levar outra vez a reunião de Câmara para conseguirmos finalmente que seja votado. Agora, nós não vamos, e estamos a tentar, com toda a gente, que seja adultamente votado, como apesar de tudo é no Parlamento da Assembleia Nacional, as pessoas fazem os seus acordos e chegam à reunião e fazem os seus votos, sem surpresas, sem chegarmos às 9 da manhã e temos não sei quantos pontos para mudar de um documento que está mais do que visto por toda a gente. Portanto, é só isto que nós estamos a pedir, tentar isto. Portanto, o que é que vai acontecer? E foi o que saiu. Portanto, uma das questões que o PS pede e exige para o Concerto, exige, pede, aconselha, o que quiserem, é que temos que tirar 2 gráficos. Pronto, eu vou ceder nisto, eu vou ter que tirar o chip da investigação e entrar outro chip qualquer, porque vamos ter que retirar 2 gráficos factuais, que são o gráfico do INE, sobre a produção de habitação municipal, vai ter que sair da carta, mas pronto, sai da carta, mas não sai do INE, ele fica no INE. Portanto, ou seja, é o que eu digo, eu tiro da carta, mas no INE ele não consegue apagar o gráfico do INE, porque ele está lá, não é? Portanto, vou ter que retirar esse gráfico da carta, vou retirar, e vou ter que retirar o gráfico da venda de propriedade municipal dos últimos 10 anos, pronto, ele está feito, está lá, vai ter que sair. É isto, portanto, vou retirar estes 2 gráficos, e a carta, em princípio, espero eu, sem problemas, faz a sua vida e vai até ao fim. Espero eu, mas há sempre surpresas. Portanto, acho que neste momento já não haverá espaço para surpresas, mas nunca se sabe, não é? Estou sempre aqui, eu acho que neste momento, qual é que é a nossa dificuldade e vocês entendem isto. Nós somos menos, os vereadores somos de facto os vereadores eleitos, mas somos menos. Portanto, se os outros todos se organizarem, podem pôr uma proposta que nós não queremos na carta. E isso não nos parece aceitável e acho que toda a gente tem concordado que é assim. Portanto, nós temos que concordar, nós estamos a pôr propostas de toda a gente, mas nós só vamos levar à votação uma coisa com a qual nós concordemos. Parece-me que isto é razoável, porque não vamos chegar com uma carta com a qual nós não concordamos. Eu até dei a hipótese absurda, imaginem um arrendamento coercivo. É uma coisa que toda a gente sabe que eu sou contra. Se toda a gente se organizar para aprovar o arrendamento coercivo, eu não posso deixar aquilo na carta, não faz sentido. A única maneira que eu tenho é retirar a carta, porque senão fica lá o arrendamento coercivo na carta. Portanto, eu tenho o direito de agendar os pontos, é esse o direito como eleita, e é isso que nós fazemos. Também tenho o direito de o retirar, se vir que as coisas estão a ser subvertidas desta maneira. Mas não é isto que está a acontecer. Naquele momento foi mesmo, no momento da carta, uma proposta tinha chegado menos de 24 horas antes, outra proposta chegou às 10h30, no dia, quando a discussão era ao meio-dia, e outra chegou à meia-noite no dia antes. Quer dizer, é mesmo isto. Portanto, não dá para um documento de 2 anos a pessoa estar a ver nestas circunstâncias. Portanto, agora estamos a tentar fazer o trabalho com calma, com toda a gente, com calma, para ver se conseguimos levar a carta normalmente e ter uma votação normal, sem propostas às 9 da manhã ou 24 horas antes, porque isso, sinceramente, não faz sentido, já não faz sentido.
Mas é assim, pronto, ou seja, não há, isto é o regime, nós estamos democraticamente todos a seguir as regras, democraticamente todos a seguir as regras. O que eu peço, e acho que é razoável pedir, é que depois de 2 anos de todo o debate que já isto teve, não faz sentido verem propostas às 9 da manhã no dia que nós vamos discutir a carta. Não faz. Em que nós temos que ler, não é uma propostazinha a falar uma vírgula, é coisas que nós temos que ler e temos que perceber e temos que ver se incorporamos e se não incorporamos. Não faz. Eu os gráficos do barato. Vou tirar os gráficos a pedido do Partido Socialista, vou tirar o gráfico do INE, que fica no INE, portanto, pagam da carta, mas não a pagam do INE, e vou tirar o gráfico da venda de propriedade. Pronto, sai. Mas quer dizer, já está um acordo. Pronto. Espero eu, estou aqui a tentar chegar a um acordo, espero eu que com isto se vá. Porque no fim do dia o mais importante é existir este instrumento, eu acho que é mesmo... Eu tenho muito orgulho das 35 medidas que saíram e algumas são de outros partidos, incluindo o Partido Comunista. Aquela medida do turismo é interessante, o índice de produção turística é interessante, são medidas interessantes, porque portanto, não há problema nenhum. Portanto, ou seja, e vamos incorporá-las, são medidas interessantes. Portanto, ou seja, nós temos medidas interessantes e, portanto, nós estamos a pôr o máximo de medidas, sempre 35 medidas muito focadas. Querem mudar o diagnóstico, mudem o diagnóstico. Desde que não tenha erros, o que eu digo é, desde que não tenha erros, portanto, não pode haver números errados. Portanto, números errados não pode, mas podemos omitir. Pronto, olha, omitimos. Ouçam, esse é o ponto onde nós estamos e eu acredito sinceramente que ela está... Qual é que é o ponto? Acho que sinceramente ela terá para vir. Sobre o zonamento inclusivo, estamos a tentar chegar a um ponto onde haja um acordo que não haja prejuízo para o promotor. Ou seja, aquilo que ele terá a mais é aquilo que ele poderá fazer de habitação acessível. Não sei se me estou a fazer entenderem, que há uma espécie de um balanço zero para o promotor. Não sei se era esta a pergunta, porque, ou seja, não vai ser mais caro para o promotor. Os créditos de construção, eu tenho uma percentagem que vai ter... Ele terá olha, a Rita conseguia explicar isto melhor do que eu, não sei, mas sim. Mas é melhor, mas é isso, mas é melhor não, porque assim ainda estamos a fechar essa redação. Portanto, nós estamos a tentar fechar essa redação entre o urbanismo, isto é mais uma coisa da vereadora Joana Almeida que viu com o Partido Socialista, portanto, isto nem sequer é tudo meu, portanto, há coisas que são vereadora Joana Almeida, há coisas que são vereadora Sofia Ataíde, é que são medidas completamente transversais, a parte do sem-abrigo é tudo Sofia Ataíde, a parte do urbanismo é tudo Joana Almeida, portanto, são vários setores da Câmara que estão envolvidos, não é nem sequer é só habitação. Portanto, mas a ideia é que não haja prejuízo para o promotor. Portanto, é esse o princípio, que possa haver habitação acessível sem prejuízo para o promotor. Mas, enfim, sobre a escala, que eu também acho importante, a escala maciça, nós temos as cooperativas, que é os terrenos pequenos, mas nós temos os terrenos grandes, onde queríamos fazer parcerias, onde era build to rent, não é? E haveria um lucro para quem fizesse era mesmo mais visado na ideia de haver alguma rentabilidade associada àquele projeto, nos build to rent. Portanto, nós temos 2 tipos de terrenos da Câmara, grandes e pequenos. Pequenos para cooperativas, grandes para este tipo de promoções, que vamos lá ver se nós conseguimos levar a reunião de Câmara, mas eles estão prontos, Benfica e Parque das Nações, temos estado a avançar para ter 2 grandes terrenos prontos com loteamentos aprovados, Casal do Gil também, portanto nós temos 3 grandes terrenos que podem ser feitos de outra maneira, portanto em que há outro, em que tem com uma escala muito maior, mas aí parece-nos que tem que ser outro formato. E não este. De qualquer maneira, vamos lá ver como é que este corre, vamos lá ver se aparecem cooperativas, vamos lá ver se isto... Não sei, se não faço ideia, se temos 1 ou se temos 20 ou se temos, eu não sei, ou 4, não sei. Imagina, não aparece ninguém, pode não aparecer ninguém, 0, pode acontecer. Vamos ver? Sim. A proposta que nós apresentámos nesta fase agora já é a mesma de há um ano, ou seja, nós não apresentámos propostas novas, não isso não sucedeu. E esta proposta, penso que estás a referir, das cotas, é isso. Eu, para mim, mas é assim, a sério, que a minha coisa aqui... Peço desculpa. A minha coisa aqui é chegar até ao fim e conseguir fazer isto. A proposta que penso que te estavas a referir da cota era uma cota de 25% sobre operações urbanísticas de grande escala, ou seja, estamos a falar de volume de construção muito elevado. E depois a ideia muito simples era que, aliás, por exemplo, eu conheci em países profundamente liberais como a Irlanda já há mais de 15 anos, é que essa construção de grande escala incorpora habitação acessível que é depois cedida como para a propriedade do Estado. Pronto. O que é importante aqui é que é óbvio que se o investidor não tem o usufruto da venda desses imóveis, há uma perda de rentabilidade, mas há um ganho social.
que nós achamos importante incorporar. Ou seja, tem que haver aqui também uma interdependência entre privados e públicos que nós achamos importante. E depois nós também propusemos isso com uma revisão do regulamento dos créditos, ou seja, e é preciso recordar que a declaração de carência habitacional abre essa possibilidade de precisamente condicionar as operações urbanísticas para fomentar mais construção de habitação acessível. Pronto. Portanto, é essa a lógica, é essa linha de pensamento que seguimos. O ponto é, assim que só existir um consenso, e que eu espero que seja rapidamente, estamos a tentar, entre todos, consiga levar outra vez a reunião de Câmara, a ver se isto passa de uma maneira que seja possível para todos e que não seja aqui agressiva para ninguém. É mais ou menos isso, já estamos no ir. Até ao último dia nós vamos tentar fazer esse esforço, sinceramente. Mais alguma dúvida? Está tudo? Obrigada. Vá, até ao próximo.